Hoje eu vou te contar 3 coisas que vão acelerar e destravar o seu emagrecimento. Vamos conversar um pouquinho sobre como potencializar as estratégias para o emagrecimento. Vamos falar sobre a utilização dos chás ao longo do seu dia, sobre o protocolo Fasting Mimic Diet, jejum e jejum intermitente. Se você está com a sua dieta estagnada, saiu do final de semana, comeu aí um pouquinho a mais, não saia daí porque esse vídeo ele é para você. Meu nome é Eliane Alves, eu sou nutricionista especializada em emagrecimento feminino. E eu vou começar aqui falando com você como pode introduzir o chá na sua rotina diária. Às vezes, a falta de organização ele é o principal motivo para que você não veja o resultado que tanto quer. Pensa comigo, a gente não demora nem 30 segundos para fazer um chá. E muitas pessoas dizem que não consegue tomar uma xícara de chá ao longo do dia, alegando ali não ter tempo, e a gente sabe que isso não é verdade, que simplesmente é uma falta de prioridade. O chá, ele não demora nada para fazer, somente 30 segundinhos, e traz muitos benefícios. Por exemplo, se você tem dor de cabeça, TPM, desconforto gastrointestinal, o intestino preso, alterações na pele que a gente consegue ver claramente que é a falta desses compostos ativos, e isso não precisaria estar acontecendo. Então, por que não incorporar esse hábito? Se for usar, por exemplo, fitoquímicos, que são boas fontes de antioxidantes e servem para modular a resposta inflamatória, esses 30 segundos já vão garantir benefícios para a sua vida. E para você ter fitoquímicos distribuídos ao longo do seu dia, é importante você colocar um chá no meio da manhã, outro no meio da tarde e também à noite, para que durante todo o dia esses fitoquímicos estejam presentes. Eu faço isso todos os dias. Eu tomo meu shot pela manhã, um chá no meio da manhã, um shot no meio da tarde e outro chá à noite. E isso eu faço diariamente. Sabe por quê? Porque não é uma obrigação, e sim um hábito. A gente sabe que no início é mais difícil. Muitas pessoas dizem que dá preguiça, mas é melhor prevenir do que ficar doente. Além de todos esses benefícios que eu falei aqui para vocês, quando a gente fala de estratégias para garantir a perda de peso, os fitoquímicos eles são excelentes coadjuvantes e auxiliam muito no emagrecimento definitivo. E quando falamos de emagrecimento definitivo, falamos de ter mais saúde e também maior qualidade de vida, não é? Sabe, quando você está fazendo uma dieta ali bem regrada, faz tudo certinho e um dia você come um pouco a mais, isso faz com que você se sinta mais pesada, não sendo ali um ganho de peso ou de gordura, não, você incha por causa de um movimento chamado equilíbrio hidroeletrolítico, que é quando o nosso corpo pode mover e ajustar os eletrólitos para dentro ou para fora das nossas células. E isso faz com que você se sinta mais pesada. E nessas horas é importante fazermos alguns protocolos, como por exemplo o FMD, que é o Fasting Mimic Diet, que é um protocolo que imita o jejum, mas ele é um jejum alimentado e ele só pode ser feito no máximo ali por 6 dias. Esse protocolo ele foi criado por um pesquisador chamado Walter Longo. E o mais importante nesse jejum alimentado é que ele deve ser começado e ele precisa ser terminado. E só é utilizado nesse protocolo fontes vegetais. Você não pode usar ovo, não pode ter leite, não pode ter nenhuma fonte animal, somente fontes vegetais. E é uma alimentação que prioriza algumas formas de preparo, como por exemplo no café da manhã. Podemos fazer um shake proteico que tenha um índice glicêmico bem baixo, como por exemplo bater uma proteína vegetal de arroz com frutas vermelhas, que pode ser o morango. Essa preparação ela não quebra o jejum metabólico,
Você continua produzindo corpos cetônicos como se estivesse em jejum, só que você está de um jejum em estado alimentado. Esse é um jejum muito interessante, pois você faz o jejum, mas continua se alimentando. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma paciente, ela fez uma viagem e lá ela comeu um pouco a mais e ficou muito inchada, se sentindo estufada, se sentindo inchada, pesada. Só que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele reage tanto para o bem quanto para o mal. Então, como seria aplicado esse protocolo para ela? Eu teria que ter somente fonte vegetal e alimentos de índice glicêmico baixo, como por exemplo quiabo, jiló, abobrinha, berinjela, chuchu, porque são alimentos que não quebram jejum e que vão fazer com que o nosso corpo continue produzindo corpos cetônicos. Ele produz e utiliza para fins energéticos. Então, para isso não pode ter alimentos que contenha índice glicêmico de moderado a alto, como por exemplo farinhas brancas, tubérculos, arroz branco, alimentos que contenham açúcar. Deve somente ter índice glicêmico muito baixinho. Temos só que ter cuidado que nesse protocolo a gente não pode carregar demais a proteína. Por isso que deve ser seguido por no máximo 6 dias. É difícil, mas para dar um choque metabólico você consegue dar conta. E são só 6 dias. A quantidade de proteína, ela também deve ser bem pouquinha. Então, como que você pode fazer? Ao levantar, você toma o shot, espera um pouco ali, pelo menos 1 hora. Depois você vai tomar um chá ali no meio da manhã, lá pelas 10 horas. E aí você toma o seu shake por volta de meio-dia ou 13 horas você já almoça. E esse almoço ele deve ter somente fontes vegetais e índice glicêmico baixo. Eu gosto muito de adicionar algumas sementes, como por exemplo semente de abóbora, que nesse protocolo ela é excelente, e eu coloco também uma colher de sobremesa de espirulina, que tem uma quantidade de proteína muito boa. Você pode também acrescentar um pouco de quinoa e está pronto ali o seu prato, o seu almoço. Se você preferir, pode ser também uma sopa de legumes e coloca ali um pouquinho, uma colher de proteína vegetal sem sabor, fica excelente. E aí o seu almoço já está pronto. À tarde você pode repetir o shake se você sentir fome, e à noite você pode fazer uma sopa de vegetais com uma fonte de proteína em pequena quantidade e também uma boa fonte de gordura. Tudo tem que ser pouco, tá? Você deve estar se perguntando se não vai ficar fraco. Sim, pode sim se sentir fraco, porque é tudo muito diferente. Você vai cortar a sua densidade calórica e proteica em 4 vezes. Então não tem como você ficar normal, cheia de energia. Agora, se você está ceto-adaptada, se você já faz um jejum por muito tempo, o que significa ceto-adaptada? É quando o seu corpo ele já passou por um período de cetose e reprogramou seu metabolismo para utilizar a gordura como fonte principal de energia e não mais os carboidratos. Aí sim você vai ficar super normal, não vai sentir nenhum desses sintomas. Mas nada de querer fazer atividade física intensa de 1 hora, né? Nos dias que você fizer o protocolo, o exercício ele deve ser leve, bem leve. Esse protocolo, gente, ele é maravilhoso para mexermos no equilíbrio hidroeletrolítico. Com ele, damos uma boa desinchada. Agora, para quem possui muitas dores, para quem tem doenças autoimunes, é interessante fazer esse protocolo pelo menos 3 vezes no ano, tá bom? Quando fazemos esse tipo de protocolo, nós temos uma modulação de vários sistemas metabólicos, vários sistemas no controle da resposta inflamatória ou do controle imunológico. Só que tem que ser feito por pouco tempo, porque tem pouca proteína ali, tem pouco carboidrato, tem pouca gordura. É como se estivesse fazendo jejum de verdade, só que não podemos fazer por vários dias. É algo que fazemos para dar um estímulo ao nosso corpo, tá? E a gente precisa de estímulos diferentes o tempo inteiro, sempre fazendo estímulo. Agora vamos falar um pouco sobre o jejum. Existem 2 tipos de jejum, o calórico e o metabólico.
Essas são uma das estratégias importantes para um resultado mais eficiente no seu emagrecimento. O jejum calórico é aquele que não pode ter nenhum tipo de caloria, onde não se tem nenhuma quantidade de macronutrientes. Já o jejum metabólico, ele pode se utilizar uma pequena quantidade de calorias de macronutrientes, sem prejudicar ali a produção de corpos cetônicos. E agora, qual é o objetivo de se fazer um jejum metabólico ou um jejum calórico? Nas duas situações, é possível aumentar a produção de corpos cetônicos. E essa produção de corpos cetônicos passa a ser uma moeda energética, na ausência de glicose, na ausência de outras fontes suficientes de macronutrientes. Quais são esses macronutrientes? Carboidrato, proteína, gordura e fibras. E na ausência desses macronutrientes, o nosso corpo ele passa a usar os corpos cetônicos como forma de gordura. E esses corpos cetônicos passam a ser uma forma nobre de fornecimento energético. E isso conseguimos nas duas formas de jejum. Mas na prática, como é que funciona tudo isso? No jejum calórico, nós tiramos tudo. Então, não pode ter creatina, não pode ter glutamina, não pode ter ácido caprílico, não pode ter triglicerídeos de cadeia média ou TCM, que se encontra no óleo de coco. Nada disso entra. A única coisa que se você puder, que você pode usar no jejum calórico é o café e o chá. O restante você não usa. Já no jejum metabólico, usamos, por exemplo, quantidades pequenas de gordura, até 8 gramas vindo dos triglicerídeos de cadeia média, que é o MCT ou TCM ou CO8, que é o ácido caprílico, onde encontramos pronto em algumas lojas de suplementos ou em lojinhas também de produtos naturais. Você deve estar se perguntando, eu posso fazer um shot que contenha cúrcuma, gengibre, em pó? Isso vai quebrar o meu jejum calórico? Sim, vai. Isso vai quebrar o seu jejum metabólico? Não. Porque para o jejum metabólico, a quantidade de macronutrientes não é suficiente para você diminuir a quantidade de corpos cetônicos, tá? Então, pode até diminuir por um certo tempo. Quando a gente toma, por exemplo, um CO8, pode ser que a nossa produção caia meia hora depois, 25 minutos depois. Mas 30 a 40 minutos depois, essa produção de corpos cetônicos ela aumenta. Porque essas fontes de TCM, ácido caprílico, elas são usadas como otimizadores da produção de corpos cetônicos. A mesma coisa quando usamos o beta-hidroxibutirato, que é o BHB. Ele já é o corpo cetônico pronto e é usado mais rápido e eficientemente do que o TCM. O TCM não dá certo. Não é isso. O TCM é preciso de um tempo maior para extrair os corpos cetônicos. O BHB nós conseguimos na farmácia de manipulação e como ele já é o corpo cetônico pronto, ele já é usado rapidamente para fins energéticos no nosso corpo. Então vamos lá à pergunta. Eu posso usar o BHB no jejum calórico? Não. Eu posso usar o BHB no jejum metabólico? Sim. Essa é a diferença quando você faz um jejum calórico, que é 0 calorias, de quando você faz um jejum metabólico, que são pequenas quantidades de calorias e também de macronutrientes, que não são suficientes para quebrar essa produção de corpos cetônicos, tá? E o jejum intermitente? Por que fazer jejum intermitente? O jejum intermitente, ele é uma forma também de produzir esses corpos cetônicos. É o momento onde a gente reseta os nossos genes e organizamos a nossa casa. E no jejum intermitente trabalhamos alguns genes específicos para controlar a nossa capacidade anti-inflamatória, a capacidade antioxidante, e por isso que às vezes vocês escutam também algumas pessoas falarem que fazer jejum intermitente controla a dor. Ele não é utilizado somente para perda de peso ou melhora do rendimento físico.
O jejum intermitente ele existe justamente para ensinar o nosso corpo a produzir e utilizar esses corpos cetônicos. Essa é a base do jejum intermitente e é igualmente na dieta cetogênica. Podemos fazer jejum de 18 horas, de 20, 24 e até 36 horas. Geralmente, cada pessoa faz de acordo com o seu estilo de vida e o que conseguir fazer. O importante é você se sentir bem. Mas qual é a frequência de fazer jejum? Não existe uma frequência. O que eu oriento é não fazer todos os dias. Geralmente eu peço para começar uma vez na semana, que é o tempo para o seu corpo organizar a casa, melhorar, organizar os genes, as proteínas anti-inflamatórias e fazer uma resposta anti-inflamatória. O grande motivo para fazer um jejum intermitente é que é mais uma estratégia para controlar as citocinas anti-inflamatórias, que são reduzidas durante o jejum intermitente. Eu costumo prescrever para meus pacientes jejum de 18 horas. Eu acho mais fácil e menos sofrido. Por exemplo, se eu paro de comer hoje às 18 horas, eu volto a comer somente amanhã, meio-dia. E o que pode quebrar esse jejum? Café não quebra jejum, mas não pode usar açúcar e nem adoçante. O chá, ele também não quebra jejum, mas também não pode colocar açúcar nem adoçante. O limão, ele quebra jejum? Não, não quebra jejum. Se colocar um limão e um copo de água, vai quebrar meu jejum? Não vai. Por mais que o limão tenha carboidrato, não é suficiente para quebrar o jejum e interromper o processo da produção de corpos cetônicos. Agora, glutamina, creatina, suplementação com ácidos graxos, isso quebra sim jejum, tá? Porque são macronutrientes. Micronutrientes, fitoquímicos e minerais não quebra jejum, como por exemplo, se você tomar uma cápsula antioxidante que contenha moringa, cúrcuma, não tem problema nenhum para tomar no dia do jejum. Você pode tomar essa cápsula. Uma das maiores dúvidas que recebo é se o jejum só pode se fazer no final do dia para amanhã do dia seguinte. Não, existem diversas formas de fazer jejum. Não só o jejum começando às 18 horas e terminando ao meio-dia. Não precisa. Esse é um jejum que pega no final da noite, a madrugada e o começo da manhã. E ele se torna mais fácil, porque a maior parte estamos dormindo. E o jejum, ele ajuda muito na produção de hormônios do sono, como a melatonina, que ela é produzida a partir da serotonina, que aumenta muito no dia que você faz jejum. Tá? Então existe uma outra forma também de fazer jejum, que é quando a gente come das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E depois você não come mais. Tem gente que não se importa muito com jantar, prefere tomar café da manhã. Se você se identifica nesse caso, pode sim fazer o jejum sem problema nenhum. Agora, se você é daqueles que consegue ficar sem o café da manhã e prefere jantar, eu sugiro que você faça o jantar às 18 horas e fica aí sem comer até o meio-dia do dia seguinte. Esse é o jejum que eu mais utilizo com meus pacientes. Agora, se você quiser fazer o jejum de 20 horas, 24 horas, pode, desde que você esteja ali bem acompanhado. Então, primeiramente, entenda o seu corpo, até que ponto esse jejum ele está te fazendo bem, se esse horário está sendo bom para você, tá? O jejum intermitente, ele também é um meio utilizado para controle da compulsão. A pessoa compulsiva, ela possui uma resposta muito boa quando se faz jejum. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Muitas pessoas acham que fazer jejum vai ficar com fome, vai se sentir ansioso, só que não vai. Às vezes, no primeiro dia, você pode até se sentir, porque você não está ali adaptado a usar os corpos cetônicos. O que acontece se você começasse hoje a fazer o jejum? Pode ser que você sinta dor de cabeça, fadiga, cansaço, irritação. Por quê? Porque você até produz os corpos cetônicos, mas o corpo ele não consegue usar porque não tem transportadores suficientes no seu corpo. Então, o seu corpo ele não foi acostumado a produzir os transportadores de corpo cetônico.
e o que precisamos fazer é repetir o jejum para estimular o DNA a produzir transportadores para que ele leve aqueles corpos cetônicos até as células, para ele te dar energia, que é o que a gente busca no jejum intermitente, é o que a gente precisa. Tem pessoas que possuem um rendimento muito bom no dia do jejum. A pessoa consegue parar de comer ali às 18 horas e às 8 horas da manhã faz uma atividade física muito eficiente e só vai comer lá para o meio-dia. Tá errado? Não. Essa pessoa ela já está adaptada, ela está cetoadaptada. O que é cetoadaptado? É produzir corpos cetônicos e ter transportadores para levar até as nossas células, porque só produzir não adianta. Se não estiver cetoadaptado, você vai produzir, mas eles vão ficar ali circulantes sem função nenhuma. E aí, nesse caso, o jejum ele acaba perdendo sentido, ele fica ali sem eficiência nenhuma. O jejum é uma excelente escolha no processo de estratégia. Ele faz um super estímulo à sirtuína. Essa sirtuína são proteínas que produzimos para fazer a organização das estratégias anti-inflamatórias e das estratégias antioxidantes. Agora, a dúvida que sempre existe e que eu recebo muito: o que comer após o jejum intermitente? O que é indicado? Alimentos de carga glicêmica baixa. Não termine o jejum com alimentos de carga glicêmica alta. Após fazer o jejum, faça a refeição com a carga glicêmica bem baixinha. Legumes, proteínas. Isso ajuda a esticar os benefícios do jejum. Uma outra dúvida é: vou perder massa muscular se fizer muito jejum? Não, isso não acontece. Porque no período alimentado existe uma boa distribuição de proteínas, uma boa distribuição de gorduras e uma boa distribuição de carboidratos de baixo índice glicêmico, que vai fazer com que essa massa muscular não seja direcionada para a utilização energética. Agora, se está acontecendo perda de massa magra ou perda de músculo, é porque o jejum não está sendo feito corretamente e os alimentos que fazem parte da alimentação não estão sendo distribuídos de forma adequada. O problema não é o jejum, e sim quando e como essa periodização dos alimentos está acontecendo. Ainda existe um grande mito que jejum intermitente causa perda de massa muscular. Só que isso não é verdade. O que acontece é que o jejum intermitente estimula a oxidação de ácidos graxos para a produção de corpo cetônico e, consequentemente, a gente usa a nossa gordura de reserva como bônus, e como bônus vem a perda de peso. E essa perda de peso acontece porque eu consigo usar a gordura, produzir corpo cetônico e transporto. Só que só vai perder peso quando estiver cetoadaptado. A perda de peso que estamos falando é em gordura, não em caloria, tá? Podemos fazer jejum intermitente para a melhora da resposta inflamatória, perda de peso e melhora da capacidade antioxidante, para a longevidade, porque esses genes estão muito envolvidos com a longevidade, para a melhora da compulsão. Então, dá para fazer. É uma estratégia barata, não existe custo para fazer jejum. E para terminar, eu vou te dar uma dica de como podemos maximizar o jejum intermitente. É usando os compostos ativos que estimulam a biogênese mitocondrial, que é o processo de produção de novas mitocôndrias dentro das células. Quanto mais mitocôndrias saudáveis, mais energia e saúde o corpo está propenso a ter. E por quê? Porque o jejum intermitente ele já é uma condição de fazer biogênese mitocondrial. E para estimular, é usar compostos bioativos que estimulam mais ainda essa biogênese, como por exemplo, extrato de gengibre, extrato de uva, extrato de laranja-moro, extrato de açafrão e também extrato de chá verde. Tá? Então, todos esses podem auxiliar muito na biogênese mitocondrial. Você pode usar gorduras boas, como óleo de gergelim, óleo de semente de abóbora, óleo de abacate, no dia do seu jejum intermitente. Você pode também usar uma colher de sopa de óleo de gergelim quando acorda. Uma colher de 5
uma colher ali 5 a 10 minutos antes do seu almoço e 5 a 10 minutos antes do seu jantar. Sabe para quê? Para jogar um monte de ácidos graxos monoinsaturados como uma atividade anti-inflamatória que ajuda muito na saciedade e que vai estimular essa biogênese mitocondrial. Mas só nos momentos que estiver comendo, tá bom? Durante o jejum não pode usar esses óleos. Então, acabou o jejum. Qual é a primeira coisa que você pode fazer e tomar? Uma colher de sopa de óleo de semente de abóbora. E depois fazer a sua refeição. Depois toma outra antes do jantar. E depois outra pela manhã no dia seguinte. Você vai dar uma enxurrada de ácidos graxos bom. Pode tomar todos os dias? Pode sim, não tem problema nenhum. Então não é difícil aplicar o jejum intermitente na nossa rotina. Basta começar. No início é bem estranho. Podemos sentir um monte de sintomas, mas a tendência é melhorar. Pode começar aí uma vez na semana, porque é uma forma de fazer controle e reprogramação da expressão gênica e até mesmo uma reprogramação intestinal, tá bom? Se você gostou dessas dicas, clica no botão curtir, me segue nos meus canais que tá cheio de outras dicas que eu sei que você vai amar. Beijo!